Vamos lá, pessoal, estamos de volta. Olha aí, falávamos das comissões, né? Das comissões que foram formadas para enviarem para que o governo provisório da Revolução Pernambucana 17 formou para enviar para outras províncias. E eu dizia, olhe bem, ó, a Bahia e o Ceará não participam. A Bahia e o Ceará, na realidade, vão apoiar a repressão contra o movimento. Agora, veja bem, algumas comissões foram enviadas, né, para outros países, e a gente começa a entender o seguinte: se você me perguntar, Novaes, Novaes, a Inglaterra apoiou esse movimento, porque os caras abortaram a ideia de se libertar Napoleão e tudo mais. Tudo bem, a Inglaterra então apoiou esse movimento? Não. A Inglaterra não apoia esse movimento. Até porque você vai ter que entender que essa independência feita pelos revolucionários de 17, aqui em Pernambuco, não correspondia aos interesses ingleses, da forma como foi feita essa independência. Em primeiríssimo lugar, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Vejam, esse movimento é um movimento notadamente da elite, meu amigo. Notadamente. Se você me questionar, Novaes, por que tu está dizendo que esse movimento é da elite? Esse movimento, ele não tem como base fundamental, certo? Como estrutura fundamental, elementar, a abolição da escravidão. Então, quando tocava-se na questão do escravismo, os revolucionários, não, deixa isso para lá, depois a gente conversa sobre isso e tal, papapá, papapá. Sempre deixaram a questão abolicionista à margem do processo. E aí você pergunta, e o que a Inglaterra tem a ver com isso? Ora, a Inglaterra é uma nação industrializada, ok? Desde o século XVIII você tem que observar o processo industrializante inglês, e a partir do momento que ela torna-se industrializada, consolida-se o capitalismo. E o capitalismo, enquanto sistema, é antagônico ao escravismo. Então, se eu perguntar para você qual foi, não esqueça disso não, pelo amor de Deus. Qual foi a nação que mais pressionou o Brasil para abolir a escravidão? A Inglaterra. Abolindo-se a escravidão, rapaz, você tem que observar, primeiro, isso geraria uma mão de obra assalariada. O assalariado, segundo, vai querer andar na moda, de qualquer forma. Quando a gente diz que o assalariado quer andar na moda, ou vai andar na moda, é porque o assalariado ele vai passar a ser mercado consumidor. Então você tem que entender que capitalismo é antagônico ao escravismo. Então a Inglaterra começa a pressionar o Brasil para abolir a escravidão. Outra coisa que o aluno tem que entender é essa pressão inglesa. O capital, quer queira, quer não, que era gasto na aquisição de negros, esse capital seria investido em outros setores, como estradas de ferro, ok? Iluminação a gás, mais tarde. Isso tudo é a Inglaterra que vai trazer para cá. É a Inglaterra que vai ficar monopolizando as estradas de ferro. É a Inglaterra que vai monopolizar as peças de reposição. É a Inglaterra que vai monopolizar toda essa manutenção de estradas de ferro, iluminação a gás e sai por aí afora. E tem um outro detalhe. Existia uma aristocracia nas Antilhas Inglesas que vivia de açúcar. E o interessante é que esse açúcar produzido nas Antilhas Inglesas era com mão de obra livre. Porque depois da Revolução Industrial, a Inglaterra aboliu a escravidão em todas as suas colônias. Então, você tem uma mão de obra livre nas Antilhas Inglesas, e essa mão de obra livre nas Antilhas Inglesas gerava um aumento no custo de produção do açúcar. Assim sendo, vejam, o custo de produção do nosso açúcar era baixo, porque tem mão de obra escrava. E o custo de produção do açúcar inglês, antilhano, é alto porque tem mão de obra livre. Assim sendo, a aristocracia dessas Antilhas inglesas pressiona o parlamento inglês, e o parlamento inglês, por sua vez, pressiona o Brasil para abolir a escravidão. Isso são detalhes. Veja bem, o que é que eu quero que entendam? É que a forma como essa independência foi feita pelos revolucionários de 1817 não atendia aos interesses ingleses, sobretudo porque não falava em abolição da escravidão. Essa é que é a verdade. Então veja bem, ó,
A Inglaterra não reconhece, não apoia esse processo emancipatório. E é óbvio que se você parar para analisar, observe aqui, ó, a família real, né? A corte no Rio de Janeiro, certo? Vai mandar a repressão aqui para Pernambuco e vai abafar o movimento. O movimento foi abafado, tá certo? Os revolucionários presos, mortos, degradados e tal, é uma verdadeira chacina que vai se fazer aqui. E assim terminava um movimento de extrema significação na história do Brasil e em particular na história de Pernambuco, que foi a Revolução Pernambucana de 1817. Eu chamo a atenção para o aluno, tá certo? Dá uma olhadinha em detalhes nesse movimento, até porque, como eu disse, nós estamos aí às vésperas da comemoração do bicentenário dessa revolução. E existe, inclusive, até uma comissão do governo já que foi criada, já, tá certo? Para elaborar a comemoração desse bicentenário, as festividades. Então dê uma olhadinha com carinho, que isso aí pode ser uma questão certa, tranquilamente. Mas é isso que eu quero que entendam. É um movimento de extrema significação, ok? Vamos agora partir para um outro movimento aqui em Pernambuco. Vamos analisar com carinho, tá certo? Um outro movimento aqui em Pernambuco. Deixa eu apagar isso aqui. Vejam. Aqui, Ricardo, comigo. Vejam. Eu quero que entenda o seguinte. Eu dizia para vocês, logo no primeiro bloco, na primeira aula, eu dizia assim, olha, Pernambuco é considerado, certo? Recebe o pseudônimo de o Leão do Norte. Mas o aluno não pode esquecer o seguinte, essa história de Leão do Norte é justamente pelo fato de Pernambuco ter sido, né, o maior centro revolucionário da história de Pernambuco, rapaz. Da história do Brasil, me perdoe. Nenhuma outra província, nenhuma outra apresentou tantas revoluções, tantos movimentos quanto Pernambuco apresentou. As insurreições aqui em Pernambuco é alguma coisa fora do comum. Afora isto, eu dizia para vocês, olhe, no brasão de Duarte Coelho Pereira também tem um leão. No brasão de Maurício Nassau, que vem para aqui, também tem um leão. É por isso que no escudo de Pernambuco você tem lá o leão. Então, quando o aluno pergunta, peraí, esse leão aí representa a bravura de Pernambuco e tal, pá, pode tranquilamente representar. É o Leão do Norte, Pernambuco, pelo grande número de revoluções. Mas é interessante que a gente também não pode esquecer que aquele leão que ali está no escudo de Pernambuco também representa, tá certo? O leão de Duarte Coelho e de Maurício de Nassau. São duas grandes figuras da história de Pernambuco, sobretudo no período colonial, ok? Então, olha, dentre os movimentos revolucionários que nós já estudamos aqui, nós vimos, primeiro, a restauração de Pernambuco, expulsão dos holandeses, insurreição pernambucana. Segundo movimento que nós estudamos aqui, o segundo foi justamente a Guerra dos Mascates, ok? Um terceiro movimento que nós já acabamos de estudar seria a Revolução Pernambucana de 1817. E agora vamos estudar. Sim, rapaz, eita, tem um detalhe que eu ia esquecendo, pelo amor de Deus. Olha, eu fico... esse detalhe é interessante, rapaz, porque olhe bem. Deixa eu ver como é que eu dou esse detalhe para vocês. Dentre os padres, vamos voltar aqui para a Revolução Pernambucana de 17, veja. Dentre os padres que nós falamos no movimento 1817, Revolução dos Padres, tem um padre aí que eu quero destacar, é o famoso Padre Roma. O Padre Roma é o pai, pelo amor de Deus, preste bem atenção, de José Inácio de Abreu e Lima. Aí você diz, peraí, o Padre Roma é padre de Abreu e Lima? É, José Inácio de Abreu e Lima. Por favor, vejam. José Inácio Nogueira de Abreu e Lima, que é o Padre Roma, ele realmente era padre. Ele recebeu as ordenações e tal, pá. Mas depois, estando aqui, ele deixa as ordenações, pede, né, a suspensão, pede ao Vaticano a suspensão das ordenações, tá certo? Mas fica conhecido como Padre Roma. Foi claro, casa-se e tal, pá, tem seus filhos, e fica conhecido aqui como Padre Roma.
A expressão Padre Roma é porque ele falava muito em latim, certo? Aí então fica conhecido como Padre Roma. O Padre Roma, veja bem, ó, foi uma daquelas figuras que formou as comissões que foram enviadas para outras províncias, a fim de receberem apoio para a Revolução. Quando o Padre Roma chega na Bahia, que quem vai para a Bahia liderando essa comissão é o Padre Roma. Quando ele chega lá na Bahia, ele é preso e vai ser executado. Preste bem atenção, ele vai ser executado na presença do filho. O filho é obrigado a assistir à execução do pai. Esse filho é justamente José Inácio de Abreu e Lima, mais conhecido apenas como Abreu e Lima. Como a Revolução falava da independência e tal, a emancipação, o liberalismo, isso aí é um movimento que vai ser visto pela coroa portuguesa como um movimento de lesa majestade. Movimento de lesa majestade. E assim sendo, veja bem, ó, Abreu e Lima, né, vai ser obrigado a assistir à execução do pai, mas tem que entender que a repressão da coroa não foi só sobre o Padre Roma. A repressão da coroa portuguesa vai recair sobre a família todinha. Aí é quando Abreu e Lima sai daqui, ele vai para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos ele passa a ter contato com Simão Bolívar, que é um dos grandes libertadores da América do Sul, certo? Porque na América do Sul você tem duas grandes figuras, Simão Bolívar e San Martín. Então, o Simão Bolívar, na realidade, é um dos grandes libertadores da América do Sul. E aí, Abreu e Lima vai incorporar-se ao exército de Simão Bolívar e vai, na verdade, participar do processo de independência da Venezuela. Bom, aí você diz, e até aí, por que tu tá falando isso? É uma coisa muito simples, olha. A gente quase não falava de Abreu e Lima na história de Pernambuco, na história do Brasil de um modo geral. Hoje você tem um município aí na zona da Mata Norte de Pernambuco, né? Certo? A parte norte, que é Abreu e Lima, o município de Abreu e Lima. Mas aquilo ali era um distritozinho de Paulista e que era foi chamado até distrito de Maricota. Depois é que passou a ser Abreu e Lima. Mas a grande importância que eu quero chamar a atenção é o seguinte, veja. Abreu e Lima, ele participou filho do Padre Roma. Abreu e Lima, filho do Padre Roma, participou, na verdade, ativamente do processo de independência da Venezuela, certo? E veja bem, olha, depois ele volta para o Brasil, torna-se um socialista utópico, jornalista e tal, pá, e vai ter problemas aqui com o bispo Cardoso Aires, certo? E o bispo, quando Abreu e Lima morreu, o bispo não deixou, na realidade, enterrar Abreu e Lima em um cemitério. Até porque a igreja era quem controlava a chamada Terra Santa. Os cemitérios eram tudo controle da igreja. A igreja só perde o controle sobre os cemitérios depois da proclamação da República, quando separa-se a igreja do Estado. Mas veja bem, ó, aí Abreu e Lima, para não ficar ao relento e as aves de rapina devorarem seu corpo e tudo mais, os ingleses é que permitiram que Abreu e Lima fosse enterrado no cemitério dos ingleses. Então, se você observar lá pro lado de Santa Amaro das Salinas ali, você tem ali o cemitério dos ingleses. E Abreu e Lima está enterrado lá. Ok? Aí você diz, certo, tudo bem, mas e daí? Qual é a importância? É porque, veja, como ele foi herói da Venezuela, participou do processo de independência da Venezuela, quando lançou-se a pedra fundamental da refinaria binacional Brasil-Venezuela, na época, governo Lula, certo? Você vai observar que Hugo Chávez e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva formaram um acordo para lançarem ali a pedra fundamental e a construção da binacional, a refinaria binacional. E o que ficou determinado é que aquela refinaria vai receber o nome justamente de quê? Abreu e Lima. Porque Abreu e Lima, certo? Foi um herói do processo de independência da Venezuela. E Abreu e Lima, não esquecendo, os restos mortais estão lá no cemitério dos ingleses, ok? Foi Abreu e Lima, o filho do Padre Roma, que participou da Revolução Pernambucana de 1817 e que foi executado na Bahia,
ok? Era essa a curiosidade. Mas vamos voltar agora aqui para um outro movimento em Pernambuco. Vejam, em Pernambuco você vai ter um outro movimento que ele é chamado de Confederação do Equador. A Confederação do Equador. Bom, primeira coisa que eu quero chamar a atenção, vejam, Confederação do Equador, 1824. Ora. Pelo amor de Deus. Veja essa que nós acabamos de falar. 1817. Tá vendo aí? O espaço de tempo é muito curto. Você tem 7 anos apenas aí, ó. Concordam ou não? Então, por favor, crianças, primeira coisa que eu vou chamar a atenção. Para muitos historiadores, certo? Para muitos historiadores, a Revolução Pernambucana de 1817, ela vai ter sua continuidade na Confederação do Equador. Ou seja, a Confederação do Equador é para muitos doutrinadores, viu? É o continuismo da Revolução Pernambucana de 1817. Até porque o ideal presente era o ideal republicano. O ideal presente era o ideal liberal. E aí a gente vai ter praticamente os mesmos líderes revolucionários. Então, por favor, vejam, mesmo os líderes revolucionários, a ideia do liberalismo, anti-absolutismo, e o ideal republicano. A partir do momento que a gente começa a analisar isso aí, a gente começa a ver que muitos doutrinadores estão cobertos de razão em analisar a Confederação do Equador como o continuismo da Revolução Pernambucana de 1817. Aí o aluno vai e me pergunta, ô Novaes, peraí, eu não estou olhando aqui o edital e não estou vendo aqui no edital Confederação do Equador. Bom, vejam, o edital pode até trazer de forma assim bem Confederação do Equador, mas o que é que o edital traz? Vejam, o edital traz isso aqui, Revolução no Primeiro Império. A Revolução em Pernambuco no Primeiro Império. Revolução no Primeiro Império. Ora, a Revolução no Primeiro Império é a Confederação do Equador, meu amigo. É a Confederação, pelo amor de Deus, vejam. Olha, preste bem atenção, 1822. A gente fala o 7 de setembro de 1822, que é a data da independência do Brasil. Tudo bem, certo? E o movimento explode em 24. O Brasil já era independente. Ok? Acontece que, veja, olhem para aqui, vamos para a telinha. 1822, independência do Brasil. Ótimo. Veja, 1824, Confederação do Equador. O Primeiro Império é justamente essa fase que vai de 22 até 1831, quando Pedro I renunciou. Então eu tenho de 22 a 31 o Primeiro Império. Se a Confederação do Equador acontece em 24, então a gente pode apontar como sendo o movimento exigido pelo edital, certo? A Confederação do Equador. Quando o edital exige aí a Revolução Pernambucana durante o Primeiro Império, não é a Revolução Pernambucana de 17, é a Confederação do Equador. Mas é como eu disse, para muitos historiadores, essa Confederação do Equador seria o continuismo da de 17. Só que vejam, por que que eles veem assim? Primeiro, pelo curto espaço de tempo. Segundo, os mesmos líderes, o mesmo ideal de liberdade. Aí você diz, não, mas de liberdade o Brasil não já era independente? Olha, até que ponto a gente pode falar dessa independência, né? Porque muitos historiadores, muitos doutrinadores, veem esse governo de Pedro I aqui, ó, essa fase que vai de 22 a 31, muitos historiadores observam essa fase aí como sendo o continuismo do absolutismo dos Braganças.
Tendo em vista que Pedro vai tornar-se extremamente absolutista aí nessa fase. Então vejam, sendo Pedro absolutista, os revolucionários de Pernambuco vão querer derrubar Dom Pedro. Vão querer derrubar o absolutismo do imperador. Essa que é a verdade. O absolutismo do imperador. Vão querer derrubar. Ok? Então vejam, Confederação do Equador, na verdade é um movimento que vai querer derrubar o absolutismo. É um movimento que na realidade nós vamos observar a questão jurídica dessa coisa toda aí, desse movimento, que vai passar pela questão da Constituição. A gente vai ver isso já já. Mas veja bem, olha. E vai querer proclamar a República também. Opa, vejam aquelas datas do escudo. Estou sempre batendo nessas datas. 1710, Guerra dos Mascates. 1817, Revolução Pernambucana de 17. E agora 1824, a Confederação do Equador, que queria derrubar Dom Pedro I, derrubar o Primeiro Império, derrubar o governo absolutista de Dom Pedro I e proclamar a República. Então você já tem as três datas aí, ó, 1710, 1817 e 1824. Falta só 1889, que é realmente a data da proclamação da República. Foi claro? Estão no escudo de Pernambuco aí essas datas. Mas vamos começar a entender, veja bem, ó, essa bendita Confederação do Equador. Vamos analisar por aqui agora. Vamos começar aqui. Vejam. Revolução Pernambucana de 1817. Continuismo dela seria justamente o quê? Vamos analisar aqui a Confederação do Equador. Ok? A Confederação do Equador. Muito bem. Vamos ver essas causas. As causas que levaram à Confederação. Causas. Vamos analisar aqui essas causas com carinho. Bom, primeira causa. Antes de mais nada, eu chamo a atenção novamente. Crise. Olha aí, ó. A crise econômica. Rapaz, isso é tão complicadinho aqui, porque vai misturar política com economia aqui, viu? Veja, crise econômica. Aí você diz, peraí, Novaes, peraí. Não, rapaz, é o seguinte, vejam. Eu disse para vocês o seguinte. Veja, eu disse, do século XVI até final do XVII, a gente tem açúcar. Tudo bem. No XVIII, você tem o ouro, a mineração. Foi claro? Aí veja bem, ó. E no século XIX, você tem o quê? Quando você estuda a economia do Brasil no século XIX, como base de economia, a base mesmo, você tem que dividir o século XIX. Até a primeira metade do século XIX, o Brasil não tem uma economia de base, não. Pode olhar, ó. A família real vem para cá no início do XIX, porque dependia do capital inglês. Fica aqui, dependendo do capital inglês. Tá certo? Volta, tal. Vem a independência do Brasil e tal. E qual é a base econômica do Brasil? Dependência do capital inglês. O Brasil só vai passar a ter uma economia de base mesmo na segunda metade do XIX, que será o café. E aí vem o café, vem a borracha, estão entendendo? Mas é o café, na segunda metade do XIX. Então, na primeira metade do XIX, você não tem, rapaz, uma economia de base. Então, pode olhar aqui, ó. Revolução Pernambucana 17. É primeira metade do XIX. Crise. Confederação do Equador, 1824. Primeira metade do XIX. Crise também. Então, para você entender as revoluções, você tem que entender as crises econômicas. Então, tá aqui, ó. Primeira causa da Confederação do Equador, que a gente pode apontar sem a menor dúvida, tranquilamente a gente aponta isso aí, seria a crise econômica. E aí você vai me perguntar, tu falaste nesse instante que crise econômica vai misturar-se com a crise política. Vai misturar-se com a crise política primeiro, porque além da crise econômica, Dom Pedro, preste bem atenção, ó. Dom Pedro I, esse rapazinho vai tornar-se extremamente absolutista, viu? Dom Pedro vai tornar-se extremamente absolutista. E o aluno vai e me pergunta, o que é que tornou Dom Pedro, como é que a gente observa Dom Pedro tão absolutista assim? Olha, primeiro o cara convoca uma Assembleia Constituinte, claro, Brasil independente, nação soberana, precisava ter sua Constituição. Tudo bem, tranquilo. Aí ele convoca a Assembleia Constituinte. Ok? Aí ele vai e dissolve a Assembleia Constituinte.
Dissolver uma Assembleia Constituinte, rapaz, isso é um ato extremamente absolutista, meu amigo. Dissolveu a Assembleia, impôs uma Constituição. A Constituição de 1824, ela é outorgada, ela é imposta por Dom Pedro I. Ok? Imposta por Dom Pedro I. É outro ato absolutista dele. Nessa Constituição imposta por ele, criada pelo Conselho de Estado, veja bem, nessa Constituição imposta por Dom Pedro, você tem 4 poderes, que fugia a regra da ideia de Montesquieu, que tinha criado na sua obra O Espírito das Leis. Você observa que as democracias modernas, elas seguem a ideia dos 3 poderes, executivo, legislativo e tal, poderes independentes, porém trabalhando harmoniosamente. Um é o contrapeso do outro, um é o freio do outro. Mas no Brasil imperial, Dom Pedro I criou um 4º poder, rapaz, que era exclusivo dele. É o poder moderador. O poder moderador, exclusivo do imperador, é aquele poder que entrava para moderar. Então, se aparece um problema entre o legislativo e o judiciário, quem entra para moderar, para ajeitar as coisas? O moderador ganhava o imperador, determinava o imperador. Se aparece um problema entre judiciário e executivo, entra o moderador para resolver, ganhava o imperador de novo. Então, na verdade, aqueles outros poderes, executivo, legislativo, judiciário, esses poderes, sobretudo o legislativo e o judiciário, esses poderes só existiam no papel. Porque no fundo, mandava o moderador. O poder exclusivo do imperador. Tá entendendo? Então, vejam, eu quero que entenda isto. Pedro torna-se absolutista por dissolver uma Assembleia Constituinte, torna-se absolutista por impor uma Constituição, outorgou a Constituição, torna-se ainda absolutista por criar um poder que é exclusivo dele, que subordinava os demais, tá certo? Então vejam, quando analisamos as causas da Confederação do Equador, você tem a crise econômica, tem o absolutismo do imperador, né? E outra característica do absolutismo dele é ele abafar esse movimento de forma extremamente repressiva. Então vejam, o problema, deixa eu ver como é que eu faço para o aluno entender isso aqui, viu? Que vai complicar um pouquinho. Olha, é um negócio que, meu Deus, deixa eu ver, tem que fazer uma coisa aqui, uma mágica para você entender. Olha, a economia está em crise, vamos analisar. A economia em crise, pelo amor de Deus, vamos entender isso aqui, certo? Pare aí, veja a economia em crise. O projeto constitucional que foi apresentado, na Assembleia Constituinte, era o projeto constitucional de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, irmão de José Bonifácio, certo? Nesse projeto constitucional de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, pelo amor de Deus, falava-se ali de autonomia para as províncias. Autonomia, que é o que você tem hoje. Você sabe perfeitamente que nós temos autonomia para as entidades da federação. Não é isso mesmo ou não? Os estados têm autonomia, os municípios têm autonomia. Concordam ou não? Ok, autonomia. Quem tem soberania é o país, mas os estados, as unidades, as entidades da federação têm autonomia. Muito bem. Então, é essa autonomia que aparece no projeto de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Certo? Essa autonomia. E tem uma outra coisa. Vejam. Essa autonomia aí, se você for analisar com bastante carinho, isso daria espaço para os presidentes de províncias, ou para cada província, ter seu próprio poder legislativo. Se cada província tem seu próprio poder legislativo, cada província poderia preparar suas leis e tal, porque era a autonomia que cada província teria. Então, tu iria elaborar suas próprias leis e tal. E tem uma coisa, cada província poderia pedir dinheiro emprestado lá fora, sem necessariamente passar pelo governo central. Essa aqui é a verdade.
Então, a autonomia era justamente isto. Acontece que aí vai ter um detalhe muito grande, que eu tenho que explicar isso com bastante carinho, e eu vou deixar para explicar isso na próxima aula, né? No próximo bloco, aliás, me perdoe, no próximo bloco eu explico isso aí com carinho, para a gente poder entender essa questão da autonomia das províncias. Voltamos já, é rapidinho.